Deus, né? Amém. Segunda quinta-feira que nós estamos aqui com a campanha da restauração, né? E vamos estar orando pelo evangelista Fábio, trabalhando junto ali em Itatinga, né? Hoje ele é também secretário da Itatinga e tomava conta também de jovens também, né? Amém? Vamos orar, irmãos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, graças que damos a Ti neste momento, Pai, que apresentamos o Senhor do Teu Filho, Senhor do Teu servo, nosso irmão evangelista Fábio, Pai, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite, Pai. E eu creio, Senhor, que já Tu tem colocado uma palavra no Teu coração para transmitir, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, um alimento, Senhor, meu Deus, que vai saciar, Senhor, meu Deus, a fome espiritual nossa, Senhor, nesta noite. Pai, estenda Tuas mãos, Senhor, restaura, Senhor, a Tua igreja a cada dia, Pai, abençoando, Senhor, o Teu Filho, Senhor, usando como Tu tem usado, Senhor, para a glória e a honra do Teu nome, é que nós entregamos o Teu Filho em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor? Vamos receber com as palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Dê glória a Deus bem forte. Mais forte, irmão, mais forte que é para Ele. Glória, louvado seja Deus. Amados, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 5. Vamos estar lendo em breve a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, essa rica oportunidade de estar aqui nesta noite de quinta-feira, no segundo dia da campanha de restauração nesta igreja linda. Agradecer ao meu amigo pastor Douglas Alencar que nos fez esse convite. Bom, o meu coração se alegrou muito quando eu recebi esse convite de vir aqui nesse tempo onde aqui em cima eu morri para o mundo e nasci para Cristo. É um prazer estar aqui para falar do imenso amor de Deus. Obrigado, pastor, em nome de Jesus. Quero também saudar aqui o Pai do Senhor, o pastor Fabiano, o pastor Carlos também, que já foi o meu pastor lá na cidade de Itatinga. Quando eu cheguei lá, o pastor Carlos estava ali executando o trabalho. Eu tenho muita gratidão por sua vida, pastor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você encontrou a palavra? Me confirme com amém. Vamos estar lendo a partir do verso número 1. A epígrafe do texto diz assim: o paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pode se assentar, mas não feche a sua Bíblia, em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, sou o evangelista Fábio, da cidade de Itatinga. Estamos ali, pelas misericórdias do Senhor, trabalhando juntamente com a Judac, na igreja local.
O meu pastor local é o pastor Edson Davel, que manda a paz do Senhor para toda a igreja, ao pastor Douglas e aos pastores que aqui estão. A minha esposa, Cristiane, ela queria muito estar aqui, irmãos, mas ela trabalha aqui em Botucatu, na creche do comércio, e ela chega em Itatinga às 7h30 da noite, então ela não pôde estar, mas também externa a paz do Senhor a toda a igreja. Irmãos, nessa noite do segundo dia da campanha, a campanha de restauração, eu busquei ao Senhor desde o momento em que o pastor Douglas me fez o convite, e o Senhor, Ele depositou uma palavra para mim e para você aqui essa noite. Palavra essa que tem como respaldo ou como o tema a restauração. Uma palavra que talvez você tenha ouvido inúmeras vezes, um pregador, uma pregadora, mas hoje, nessa noite de quinta-feira, no segundo dia da campanha, o Senhor, Ele vai falar em nossos corações acerca da restauração de um homem que sofria há 38 anos. Irmão Milton, enquanto eu estava meditando na palavra, o Senhor, Ele falava fortemente em meu coração que 38 anos de sofrimento, de espera nas mãos de Jesus podem ser resolvidos em apenas um minuto, em apenas uma palavra. E quando eu estava aqui sentado, eu olhei aqui para esta mesa e eu vi aqui peças de roupas, garrafas com água, chave de veículos, um caderno de oração, fotos de pessoas jovens, crianças, pessoas idosas, de casais. E essa mesa está repleta pela fé. Você que trouxe cada objeto aqui foi movido pela fé. E eu falando com Deus, o Senhor trouxe no meu coração de um conceito de fé é crer naquilo que não se vê. Eu já vim lá em Itatinga para dizer uma coisa para você. Quando você deposita a foto do seu familiar aqui, quando você deposita a peça de roupa, você já está agradecendo a Deus pela bênção que você vai receber lá na frente, porque fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. Louvado seja Deus. E falando em fé, entrando no contexto de João, capítulo número 5, verso 1 em diante, nós vemos Jesus, Ele adentrando a um ambiente que era chamado Betesda. Eu não quero me atentar à geografia do texto. Quando eu estava meditando, o Senhor, Ele depositou no meu coração alguns pontos que Ele quer passar para mim e para você aqui essa noite, nessa ministração, nessa meditação da palavra do Senhor. E eu gostaria de começar dizendo que, a partir do verso número 1 até o verso número 4, nós vemos que este tanque, ele era rodeado, ele era habitado, ele era cheio e repleto de pessoas necessitadas, de pessoas carentes de um milagre, pessoas que estavam esperando a sua cura, esperando, preste atenção, a sua transformação. O tanque de Betesda, aquele lugar, ele era um padrão. E nós, como bons cristãos, vemos inúmeros padrões na nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos no trabalho, lá existe um padrão. Quando nós estamos na faculdade, lá existe um padrão. Quando nós estamos na escola, lá existe um padrão. A sociedade, ela cria padrões. E muitas das vezes, quando nós estamos na nossa caminhada com Deus, nós infelizmente, muitas das vezes, nos deixamos levar pelos padrões. Se no meu trabalho existe uma rotina de conversa, pastor Douglas,
Não existe o padrão, não existe o momento certo, porque Jesus, aonde Ele chega, o milagre acontece. Louvado seja Deus, aleluia. Quando Jesus chega e adentra esse cenário esse que o padrão nos fala no texto, que estava repleto de pessoas aguardando, pessoas ansiando por um milagre, cegos, mancos e cigados, esperando o movimento da água, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava essa água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Às vezes nós estamos aguardando tanta coisa acontecer, mas um simples culto de quinta-feira, Jesus está de braços abertos para mim e para você, para receber o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa petição, e a operação do milagre pode acontecer. Aleluia! Não é necessário aguardar um cantor famoso chegar para o milagre acontecer. Jesus está presente no Recife. Ele não tem padrão. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora aparece o paralítico que estava esperando há 38 anos, enfermo. E o texto diz, a partir do verso número 6: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficação? Primeiro ponto que nós aprendemos nessa noite: Jesus não tem padrão. Com Jesus não tem a hora certa, porque Jesus é Jesus. Ele opera da forma que Ele quiser, mediante a minha e a sua fé. E já no ponto 2, eu gostaria de salientar, pastor Douglas, que quando Jesus chega e olha aquele homem, o texto diz que, e sabendo que ele estava, havia muito tempo naquele estado. O ponto 2 que nós vamos aprender aqui agora é o seguinte ponto: Jesus está sabendo. E um ato de fé, isso aqui não é jargão, pelo amor de Deus, é um ato de fé. Você pode olhar para alguém do seu lado, na sua frente, atrás de você, e dizer assim para ele: ei, Jesus, dá para ficar melhor, Jesus está sabendo. Jesus está sabendo. Na nossa vida, nós somos movidos pela fé e trazemos isso aqui, que nós cremos que Jesus faz. Só que o tempo não é meu nem seu, o tempo é dele. Segundo a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. O pastor Douglas leu aqui no Salmo, mediante a isso. O tempo não é meu, o tempo não é seu. Mas quando nós precisamos do milagre, o nosso Adão, ele às vezes grita mais alto, e nós vamos começar a ter a esperança que o milagre chegue logo. Mas em meio a essa espera, muitas das vezes começa a acontecer o questionamento. Eu não posso ser hipócrita, eu já questionei muito, mas eu aprendi a lição quando eu li Eclesiastes capítulo 3. E eu entendi que o tempo não é meu, mas é dele. Ele opera quando ele quiser, ele faz quando ele quiser, ele vai movimentar, ele vai fazer, mas mediante a Eclesiastes 3, o tempo é dele. Louvado seja Deus. E quando nós entendemos isso, que Jesus chega e sabendo que ele estava naquela situação, nós
e fazer uma pergunta para aquele homem, que é a seguinte: quer explicação? Quando Jesus ele pergunta para aquele homem se ele quer explicação, aqui na cabeça do pregador, conjecturando, entenda, ele está dizendo assim para aquele homem: você quer quebrar o padrão? Você quer quebrar o paradigma? Porque comigo não tem movimento da água para operar milagre. Com Jesus não é necessário esperar o padrão acontecer, o milagre vir. Jesus está olhando para nós essa noite, evangelizando, e está dizendo: quer quebrar o padrão hoje? Quer quebrar o padrão hoje? Louvado seja Deus. Olha para ele, meu irmão, e vai dizer: quer explicação? Jesus não precisa da movimentação da água, tampouco da descida do anjo, porque ele é um Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, e ele pode todas as coisas. Nós às vezes subestimamos o poder, às vezes subestimamos a poderosa mão do Senhor, limitando ele ao padrão. É só quando isso acontecer que eu vou alcançar a bênção. É só quando a minha mulher se converter que eu vou ser feliz. É só quando eu ganhar minha casa que eu vou sorrir de verdade. Não. Com Jesus não tem isso não. Você pode estar ganhando um salário mínimo. Jesus quebra o paradigma e te dá um lar novo com a chave na porta. Aleluia! Não tem padrão. Ele faz, louvado seja Deus. E quando ele dá para este homem, ele segue no verso número 7, segundo a Bíblia, que diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Então, quando ele recebe essa pergunta, uma oportunidade de quebrar o padrão, porque Jesus chegou. Ele faz algo que eu já fiz muitas vezes. Ao invés de ele agarrar a sua família e definitivamente quebrar o padrão, porque Jesus ali está, o mestre está ali, ele vai usar uma desculpinha, uma saída. Mas Jesus, não tem ninguém para me pôr lá. Parece nós, mas não tem ninguém para me ensinar, não tem ninguém para me levar, não tem ninguém para me dar carona, por isso que eu não vou, não tem ninguém para fazer para mim. E ele segue dizendo na parte B do verso que nós temos agora, ele diz assim: mas quando eu vou, desce outro em minha frente. Primeiro ponto, Jesus não tem padrão. O segundo, Jesus está sabendo. Você olhou para alguém e disse que Jesus está sabendo, ele sabe. O terceiro ponto, Jesus precisa da nossa ação, do nosso movimento. Como assim, pregador? Eu vou dizer para você. O texto diz assim, ó, que quando ele recebe a pergunta, ele tenta escapar dando uma desculpa, mas não tem ninguém que me leva lá, Jesus. Sabe por que eu não faço? Porque não tem quem pegue na minha mão. E na parte dele vai dizer assim: mas Jesus, quando eu vou até o tanque, presta atenção nisso aqui. O texto me faz acreditar. O texto diz que aquele homem, mesmo sem poder andar, ele se arrastava até o tanque, pastor Lucas. Porque o verbo voo é um verbo de ação. Então o texto nos ensina hoje que o homem, mesmo sem poder se movimentar, ele se arrastava e fazia parte dele. Jesus precisa da minha e da sua ação essa noite. Irmão, e aí, como é que está? Ah, estou esperando o Senhor, mas a ação é necessária, a ação. Não adianta ter às vezes um dom
ser levado para lá, para o tanque. Eu creio que ele precisava de ajuda, porque quem está morando em uma casa talvez distante, ou uma casa não tão próxima, precisa ser levado para lá. Eu não sei se ele era levado por um animal, ou tampouco por uma carroça, um carro, não sei, um carro de madeira, mas o fato é que ele estava lá. E já que de tempo em tempo a água era agitada, ele sabia quando a água era agitada, então ele sabia onde procurar. E tem mais, além dele chegar lá ser ajudado e estar à beira do tanque para aguardar o movimento da água, ele se movimentava. O paralítico tinha ação, louvado seja Deus. Essa noite o Senhor fala comigo e com você. Ele precisa da nossa ação, do nosso movimento. Ele precisa da minha e da sua atitude. Eu quero pregar, mas não quero ir para a escola bíblica. Eu quero tocar o instrumento, mas não quero fazer aula. Eu quero participar do grupo de louvor, mas eu não vou fazer uma aula. Eu não me esforço para estar aqui. Eu não tenho ação. Depois não dá para culpar Deus. O paralítico tentava ir, mas não se arrastava. O texto diz que ele tinha ação. E eu aprendo mais um tópico de uma lição nessa noite. E o verso número 8 diz assim: Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou sã, tomou o teu leito e andava. Glória a Deus. Sr. Douglas, me permita contar um testemunho em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Antes de encaminhar para esses versos, que nós lemos agora, eu olhando aqui nessa mesa, estando aqui nesse tempo, olhando para essa frase até que nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12, e olhando para este tanque de batismo, é muito gratificante para mim, porque no ano de 2005, em meados de 2004, eu ainda jovenzinho, vi a minha irmã Danila, hoje evangelista na casa do Senhor, líder do FEBRAC, sofreu uma das maiores decepções da vida dela. Escute isso, é para a glória do Senhor, Senhor. Marido caminhoneiro, tinha uma família em Itatinga e mais algumas outras no meio do trecho, traindo a minha irmã. Ela descobrindo tudo, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o Evangelho, desabou. Ela já não era uma mulher que, digamos assim, era gordinha. E quando ela sofre essa decepção, ela fica mais magra ainda. Eu pude ver a minha irmã Danila pesar aproximadamente 50 quilos, à beira da depressão, por conta de uma traição. E eu novo, vendo tudo isso. E de repente a minha irmã, em dias de quarta, dias de sábado, dias de domingo, começou a sumir à noite. Eu não sabia onde ela estava indo. E um dia, a minha irmã aparece com uma peça nova no guarda-roupa dela, uma saia. Ela veste aquela saia e está saindo. Eu chego, Danilo, onde você está indo? Estou indo para a igreja. Que igreja? O Brasil para Cristo. Fica ali em cima do mercado São Nicolau. A minha irmã começa a trajetória dela nos caminhos do Senhor, pesando aproximadamente 50 quilos, com uma criança pequena, ainda dando de mamar. Eu vi o sofrimento da minha irmã Danila. Só que quando ela vai aos pés do Senhor, ela não vai só por ela vai pela família também. E lá naquela igreja Brasil para Cristo, tinha um culto de quarta-feira. E no culto de quarta-feira, quando você chegava na porta, tinha como se fosse um caderno aqui, pastor, onde marcava os nomes para pedir de oração. E a minha irmã Danila marcava o meu nome.
ela começou a ganhar peso, evangelista Lúcia. Começou a chegar em casa, eu estou arrepiado aqui de contar, pastores. Começou a chegar em casa com um semblante diferente. Eu olhava aquilo, não sabia de nada, não entendia. Mas o fato é que a Danila estava diferente. Ela chegava em casa e nós tínhamos um mini system. Quem lembra do mini system aqui? Era 2 caixinhas. Ele era no meio, tinha cada para 2 fitas. E na época já tinha um CD. Lembra disso? Tinha um CD. E ela tinha um CD novo que ela tinha ganhado na igreja. E tinha uma música lá, irmão, que eu não aguentava mais ouvir aquela música. De tanto que ela colocava e repetia. Ele dizia assim: ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, eu não aguentava mais ouvir. Ela colocava no repeat e aquilo lá ia o dia inteiro, pastor. Eu disse: você não cansa disso. Ela foi se recuperando. E um dia, presta atenção nisso aqui, eu já estou acabando o testemunho. Um dia, eu estava na minha casa, um pouquinho antes de ir para a escola, eu estava às 7 da manhã na escola, escute isso. Eu escutei um barulho de chinelo arrastando. Já ouviu o barulho de chinelo havaiana arrastando assim, ó? Eu ouvi esse barulho na área da minha casa. Quando eu olhei pela janela, era uma irmãzinha baixinha, gordinha, com o cabelo branco, com o coquinho, com a saia e com a havaiana no pé, andando na área da minha casa. Daqui a pouco a minha irmã Danila sai lá. Paz do Senhor, irmã Elisa, bom dia. A irmã Elisa estava na minha casa às 7 da manhã. Eu já saí correndo para a escola, pastor Douglas. No outro dia, eu ouvi o mesmo barulho da havaiana arrastando. Isso foi por algumas semanas, todos os dias. E no final da campanha que a irmã Elisa estava fazendo na minha casa, eles fizeram um culto de agradecimento. E o culto foi na área da minha casa. Quando eu vi aquele monte de gente, mulher de saia, homem de terno, sabe o que eu fiz? Pulei a janela e saí para a rua. Escute isso aqui. Pulei a janela e saí para a rua. Quando deu hora de voltar para casa, eu descobri que o culto estava tão bom que não tinha acabado ainda. Quando eu entrei no culto, eu fiquei sem entender nada. Aquele monte de língua estranha, aquele monte de irmão dando glória. Eu disse: o que é isso? A hora que eu entrei, veio a irmã Elisa marchando no poder na minha direção, olhou para mim e disse: assim diz o Senhor, prepare-se que um dia eu vou te usar para pregar a palavra. Eu dei risada na cara da irmã Elisa, entrei para dentro. Você pensa que a mulher parou ali na minha casa? Não parou não. Ela insistiu, ela continuou. Minha mãe desceu as águas do batismo, começou a frequentar a igreja. Depois a minha irmã Daniela desceu as águas do batismo, começou a frequentar a igreja, gravou CD, virou adoradora do Senhor. E eu, aquele que pulava a janela naquele culto, na campanha, hoje estou aqui, não é por mim não, é pela misericórdia dele, porque quando ele promete, ele cumpre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para motivar você a nunca deixar de trazer a foto aqui, a nunca deixar de trazer a roupa, a nunca deixar de trazer a chave do veículo, de anotar o nome aqui nesse caderno. Sabe por quê? Porque um dia meu nome esteve no papel, um dia uma igreja olhou por mim, um dia alguém olhou para mim e não desistiu. Aleluia. Não desistiu, pastor. Glória. Não desistiu, pastor Carlos. E aí Deus começa a obra. E hoje eu estou aqui para a glória dele, podendo compartilhar uma palavra com você. Glória a Deus. E sabe por que eu estou contando isso? Antes de ir para os versículos finais, porque é o seguinte: quando Jesus olha para aquele homem, ele vai dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou sã, tomou o teu leito e andava. O que é o leito, pregador? O que é a cama, evangelista? O que significa isso? A cama conta toda a história daquele homem.
conta os 38 anos de paralisia, de deficiência, de espera, de sofrimento. Eu te convido hoje a refletir e pensar na minha e na sua cama. Vamos olhar para ela agora, e não somente olhar para a cama, evangelista Augusto, mas fazer como Jesus ordenou para aquele homem: pegar ela e andar, porque naquele dia era sábado, não podia ver milagre, mas mesmo assim aquele homem, ele pega a cama e ele sai andando com ela nas costas. Mas por que, pregador? Era para dizer: aquele que me curou foi Jesus, aquele que me salvou foi Jesus. Essa é a minha história. A cama é a história. Não dá para esquecer de onde ele nos tirou, da droga, da bebida, da prostituição, do roubo. Não dá para esquecer de onde ele nos resgatou, não. Todas as vezes que eu entro aqui, eu olho para este tanque e me lembro do dia em 2016, quando eu tomei a maior e melhor atitude da minha vida. Hoje, com 33 anos, eu olho para cá e lembro da minha cama. Sabe por quê? Para lembrar que sem Ele eu não sou nada, que sem Ele eu nada poderia fazer, sem Ele eu não chegaria a lugar. Não dá para esquecer da cama, igreja. Não dá, não tem como. E olhar para ela é refletir, é lembrar da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos resgatou. Tirou do lamaçal do pecado. Eu tenho até que horas, pastor? Quer ouvir? Irmão, quando nós olhamos para a cama, nós percebemos que o nosso testemunho, ele vai servir para alguém. É verdade. O nosso testemunho, eu digo, ele vai servir para alguém. Eu preciso dizer isso aqui. Então, quando for culto de quinta, culto de quarta, não sei, e haver aqui a oportunidade de dar o nosso testemunho, em nome de Jesus, vamos levantar a cama e mostrar da onde Ele nos tirou. Porque o testemunho, ele move alguém a não desistir. É verdade. Ele impulsiona alguém a não desistir. Hoje ele está conosco. Aqui eu estou olhando para tanto testemunho aqui, ó. Tanto testemunho. Se fosse para dar um por um aqui, todo mundo tem um. Cada um de nós. Comecei para a igreja em 2005. Escute isso, já vou terminar. Por isso que eu amo ajudar com as pessoas. Cheguei lá em 2005, escute isso aqui. Pastor Wilson na época. Pastor Wilson, aquele branquinho, né? Pastor Carlos. Pastor Wilson, pastoreando a igreja. Cheguei na igreja com um boné laranjado de abarreta. Escute isso. De shorts. Um shorts moletom, amarelo e preto. Uma camisa que dava 3 em mim. Eu lembro que era amarelo e preto e tinha um desenho de um homem de cabelo black power aqui na esquerda. Eu sempre gostei de jogar basquete. Eu me achava um jogador. Quando eu cheguei na escola, na igreja, aliás, perdão, o obreiro olhou para mim e disse: filho, paz do Senhor, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você tirar o boné, em nome de Jesus. Eu tirei o boné, entrei com o cabelo todo bagunçado, sentei na cadeira e a palavra falou comigo. Glória. Isso aqui é muito importante, irmão. Fui no culto, todo mundo me abraçou. A hora que
Filho, você não quer entrar para Jubraque? Eu lembro até o nome do grupo Evangelista Luz. Jubraque, geração de Davi era o nome. Você quer entrar? Quero entrar. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Entrei para Jubraque. Infelizmente, um tempo depois, eu saí da presença do Senhor. Em meados de 2006, por aí, eu saí. Uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. O tempo se passa em 2015. Eu sofro uma das maiores rasteiras que eu já tomei na minha vida. Estou novamente à beira da depressão, pesando 30 quilos a menos disso aqui que você está me vendo agora. Entrei no culto. O pastor Carlos era pastor. Detonado, pastor Douglas. Eu só queria entrar numa igreja, sentar nem que fosse na última cadeira e ouvir a palavra. Só isso que eu queria. Já vou acabar, aguenta aí. Quando eu entro, eu sento. Os louvores da água eu chorava. O irmão tinha uma oportunidade, orava, eu chorava na oração. De repente era um congresso, todas as irmãs da UFEBRAC sentadas assim, ó, com uma roupa marrom, todas elas bem arrumadas, adornadas. De repente elas saem por uma porta lateral, e daqui a pouco eu escuto uma voz de uma irmã cantando o louvor da Lauriette. Ele vem brilhando como um sol. Quando elas entram enfileiradas, eu chorava que nem criança. Sabe por quê? Porque eu estava sedento de Jesus. Estava sedento de Jesus. O congresso aconteceu e a obra estava acontecendo na minha vida. Mesmo eu sendo negligente, anos depois, o Senhor estava me esperando de braços abertos. Vem cá. E eu fui. A igreja passa por uma reforma, pastor Douglas. Reforma geral. Cheguei no culto com uma faixa. Estamos no endereço tal, ao lado da delegacia. Vou lá. Eu de a pé, não tinha carro. Fui de a pé. Longe. O pastor Carlos sabe disso. Longe. Cheguei até atrasado. Quando eu chego lá, congresso da Amazônia, oh meu Deus, que coisa linda. Entra um irmão tocando um saxofone, aqueles homens de terno preto, camisa branca e gravata preta, todos eles adorando ao Senhor. E eu choro o tempo inteiro de novo. A igreja ainda não voltou da reforma, escute isso, vou terminar. Só que eu soube que estava tendo culto no piso superior da igreja, numa salinha lá de estudo. E eu fui para o culto, irmão. Que quem está seguindo de Jesus pode ser na área, pode ser na praça, pode ser lá em cima, pode ser aqui embaixo, pode ser em qualquer lugar. Quem está seguindo de Jesus, vai lá ouvir. Então ouvir a palavra, vai. Chego lá, a irmã Cristiane Machado está pregando a palavra. Quando ela termina, ela faz o apelo. Naquela pequena sala, onde tinha aproximadamente 20 irmãos. E no apelo, pastores, eu levanto a minha mão, arrependido, e vou me reconciliar com Cristo. Irmão, no culto que estava acontecendo no piso superior, aquele foi o dia que Jesus me deu uma oportunidade. Por isso que eu vim aqui hoje dizer: não existe padrão para Jesus. Eu achando que a minha história tinha acabado. A mulher largou de consulta. Eu dormindo na cama, só direto no colchão, sem lençol, um travesseiro sem fone, achando que tudo ia dar certo. Mas mal sabia eu que era um tratado de Deus comigo. Peguei firme, entrei na Jubraque me abraçou. Os irmãos me abraçaram. Eu vou contar uma coisa aqui muito forte
forte. Sabe uma das coisas que eu mais gostava quando eu ia para o estudo? Quando eu estava quebrado, moído, irmã, sabe o que eu mais gostava? Do abraço que eu recebia na porta. O irmão Alessandro, eu chegava, pastores, o irmão Alessandro estava lá do jeitinho simples dele. Ele chegava e me via, ele me dava um abraço. Aquele abraço, eu chegava na minha casa, pastor Douglas, eu ficava, meu Deus, que abraço gostoso. Eu não vejo a hora de chegar ao posto do culto e ser abraçado de novo. E Deus começa a obra na minha vida. Quando eu aceitei o que era explicação, quando ele olhou para mim e disse naquele piso superior: quer explicação? Quem quer reconciliar? Quando eu ouvi isso, eu levantei minha mão: eu quero explicação. Eu quero quebrar o paradigma aqui. Deus preparou para mim. Eu não tenho casa própria ainda, mas eu creio, pela fé, que eu já recebi minha casa própria, em nome de Jesus. Mas Deus preparou um carro. Está ali meu Moisésinho ali fora. Deus preparou uma esposa, mulher de Deus, que me ajuda. O Douglas fala que a evangelista Augusta é a mulher mais linda do universo. Não, eu vou competir. Das galáxias. Pronto, aí, ó. Para me corrigir aqui, é das galáxias. Irmão, eu estou contando isso para você não desistir de fazer isso aqui. Glória a Deus. Não desista de fazer isso aqui. Não desista de orar por ele, por ela, por eles, pela família, pelo casamento, pelo relacionamento. Não desista. Eu usava tudo quanto é tipo de droga, mas Deus me resetou. Ele faz, ele cumpre. Glória a Deus, é verdade. Mas nós precisamos fazer como paralítico e dizer: Senhor, eu estou indo, viu? Eu estou fazendo, eu estou agindo, está acontecendo ação da minha parte. Eu estou aprendendo, estou indo para o culto, eu tenho promessa de pregador, eu estou estudando a Bíblia. Senhor, eu estou fazendo a minha parte, está tendo ação da minha parte. Agora o resto é com o Senhor. Continue agindo pela fé, porque eu quero profetizar. Levanta a mão no terceiro lugar, só quem crê. Eu quero profetizar aqui essa noite. Não pare de agir. Não pare de trazer. Não pare de acreditar. Porque o Senhor, nessa noite, Ele está entregando um milagre na sua vida, na vida da sua família, através da fé, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui já finalizar agradecendo a oportunidade e dizendo para os amados irmãos que não existe coração de pedra que Jesus não possa transformar. Não existe situação que Jesus não possa transformar. Não existe impossível para Ele. Lucas 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Nós vamos finalizar agora. Você vai olhar para alguém e vai dizer para ele: porque é para Deus. Vamos lá, irmãos, para finalizar. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E você que crê a palavra ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, todos são abençoados por essa palavra. Vamos nos colocar em pé, nas horas de choro. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Evangelista Flávio, por essa palavra, por esse segundo dia. Lembrando que domingo é o nosso culto de ceia, nós estaremos aqui participando do corpo do sangue do Senhor. E como eu sempre costumo dizer, vale a pena reforçar: a semana de ceia, e para o crente, semana de ceia não é uma semana para você agir de qualquer maneira, tem que vigiar. O inimigo não brinca sem inimigo, ele não quer que você venha aqui renovar sua aliança com Cristo. Então, em nome de Jesus, esse final de semana, ore a Deus, se consagre, venha no domingo participar da ceia do Senhor.
em nome de Jesus. A nossa irmã Marina que está ali, Deus abençoe sua vida. Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. A irmã está tudo certo, quer voltar para Jesus ou quer aceitar Jesus nessa noite. Aceitar Jesus não é virar crente, tá? Virar crente faz parte do processo. É ter o seu nome escrito no livro da vida, na direita da eternidade. Ou reconciliar, porque desviado é o diabo. De repente a irmã escutou essa palavra, quer voltar a caminhar com Jesus nessa noite. Se a irmã quiser eu aceitar, eu quero orar pela sua vida, senão que Deus conceda uma oportunidade. Amém? A irmã quer aceitar ou está tranquilo? Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Vamos orar, igreja? Feche os olhos. Soberano Deus, Pai eterno e santo, em nome de Jesus nós rendemos graças por esse culto abençoado que o Senhor nos permitiu, Senhor, prestar ao Senhor e receber do Senhor também a boa porção. Te louvamos e acredito que os louvores chegaram até o Senhor. Oramos e creio na resposta das orações. E obrigado, Senhor, por nos enviar a sua poderosa palavra. Leva os meus irmãos em segurança como o Senhor trouxe a cada um. Debaixo da tua mão poderosa, onde quer que eles estejam, que o Senhor nos livre e os guarde de todo mal, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos para frente. Que o amor de Deus, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo fiquem com cada um de nós, não somente hoje, mas todos os dias, e que todos digam amém. Que todos digam amém.